Gestão financeira. Então, quando a gente fala de finanças, de organização de finanças, de olhar para o nosso financeiro de uma forma mais tática, não estou nem falando de estratégico, estou falando de tático, né? O tático é quando a gente trabalha o dia a dia, quando a gente olha para um indicador, quando a gente coloca uma meta. Então, a gente tem uma gestão financeira eficiente quando o início do processo dela se dá na confiança dos dados. Então, quando eu tenho um dado errado no meu financeiro, eu posso levar minha empresa numa situação sem volta. A gente teve uma situação aí no ano passado de um cliente que foi olhar para o financeiro dele e o que aconteceu? Ele olhou para o financeiro dele e ele recebia do cliente antes de pagar o fornecedor. Então, ele sempre tinha saldo em caixa. Então, o caixa dele era sempre positivo, por quê? Porque ele tinha dinheiro ali na conta, porque no mês que vem vencia o fornecedor, que ele já tinha recebido o dinheiro para pagar aquela matéria-prima. E aí, o que aconteceu? O faturamento dele caiu drasticamente e o caixa dele continuou alto. No mês seguinte, quando o recebimento dele caiu, ou seja, ele não tinha o mesmo a receber que ele estava acostumado a receber todo mês, e ele continuava tendo um fornecedor para pagar, ele sentiu que o caixa dele começou a ficar negativo. Então, ou seja, ele tinha uma informação ali que ele não fazia gestão dela, era uma informação que ficou oculta, entre aspas, né? E aí ele tomou uma decisão onde ele investiu um dinheiro num imóvel e aí quando ele foi pagar o fornecedor, ele não tinha dinheiro. Então, o quanto é importante ter uma gestão financeira e ter confiança nos dados que estão lá, ter uma visão dos dados que se tem. Então, todo mês a gente vai aprender muito aqui em como monitorar esses números, né? Em como saber qual que é o meu caixa disponível e qual que é o caixa que eu tenho disponível hoje, mas que está comprometido para os próximos meses. Então, confiança de dados é muito, muito importante. Para validar que esses dados estejam corretos, a gente tem um processo dentro do financeiro que é a conciliação bancária. A conciliação bancária, ela consiste em comparar os saldos do banco com o nosso controle interno. Então, ou seja, hoje eu tenho lá um banco Santander, por exemplo. No Santander está entrando e saindo receita, entrando receita e saindo despesa. Todo dia na minha empresa tem movimentação. Se eu não lançar tudo no meu controle interno, o que vai acontecer? Eu vou achar que a minha empresa teve 200 mil de despesa. Quando eu for conferir o extrato do banco, eu tive 300. Aonde que fica esses 100 mil? O que acontece muito, muito com os nossos clientes é taxa de cartão. Nossa, taxa de cartão é a mais básica que existe. O cartão de crédito, quando você vende no cartão, você vende, sei lá, eu vendi 20 mil no cartão de crédito. O cartão de crédito cobra uma taxa de 1,2, 1,7, 0,8, depende do cliente. Quando o dinheiro entra no banco, ele entra no valor líquido. Ele não vai entrar os 20 mil que eu passei. Ele vai entrar lá 18 mil, 19 mil, porque a própria operadora de cartão já desconta a taxa de cartão e já joga para dentro da tua conta corrente o valor líquido. O que acontece? Quando o empresário for apurar a despesa, se ele apurar somente pelo resultado líquido, ele vai ter um gap aí entre contas a receber e contas recebidas. Se ele não jogar essa taxa de cartão para a despesa da empresa, ele vai achar que tem um a receber ainda e ele não tem esse a receber, porque esse a receber já é despesa. Então, essa é uma das coisas mais clássicas que tem. Os empresários não lançam taxa de cartão no DRE. E aí acontece isso de você mapear um resultado, achar que o resultado é X e o resultado não é. Então, por isso que conciliar essas despesas é outra coisa que acontece muito. Os bancos cobram muito tarifas. Então, sei lá, o Banco do Brasil cobra a cada 3 meses uma tarifa de renovação de cadastro. O Banco Santander cobra uma tarifa de antecipação de depósito. Então, tem bancos que cobram essas tarifas. Tem empresas que pagam, empresas que faturam aí 500, 600 mil, pagando 2 mil reais de tarifa no mês. Porque faz muita TED, porque faz muito PIX, muitas empresas já estão pagando PIX para pessoa jurídica.
Então, o que acontece? Se a empresa não lançar esses R$ 1.000 de despesa que sai lá do banco e olhar pelo extrato, ela não vai se dar conta que ela teve uma despesa de R$ 1.000. Então, por isso que a conciliação bancária ela é tão importante, porque ela vai fazer com que o empresário, o financeiro da empresa, olhe tudo que está saindo. Ah, Mônica, mas é só R$ 500. Mas R$ 500, às vezes, é 1% do faturamento. Então, dependendo do que a empresa fatura, R$ 500 faz diferença, sim. Então, isso é muito importante. Então, a conciliação bancária, ela consiste nessa validação. Tudo que eu tenho no banco, eu preciso ter no controle da minha despesa. O que acontece, Mônica, se eu não fazer conciliação bancária? Ah, eu não quero fazer conciliação bancária porque toma tempo, meu financeiro não gosta. O que pode acontecer? O que eu acabei de falar, que a despesa da empresa não estão todas registradas, então daqui a pouco eu não estou registrando tarifa, não estou registrando despesas que são importantes. Outra coisa importante é o cliente que já pagou e ainda está inadimplente, então, qual é a forma de eu saber se meu cliente está pagando ou não? Eu vou lá e faço a conciliação e vejo se a cobrança que eu tinha para receber ontem, eu realmente recebi. Então, a rotina do meu financeiro, ela tem que ser o quê? Hoje, eu fecho tudo que eu paguei e recebi ontem. Eu não posso fazer isso no mesmo dia. Por quê? Porque se eu fizer isso no mesmo dia, o banco faz o fechamento, o Banco Central faz a validação de tudo meia-noite. Então, às vezes, tem situações que não entram na mesma hora, que não entram durante o dia, vão entrar na virada da noite. Então, por isso que seria um desgaste para o financeiro, sem necessidade, ele olhar a conciliação no próprio dia. Então, a gente sempre coloca rotinas no financeiro, em que ele faz conciliação bancária no D+1, que é no dia seguinte. A cobrança, por exemplo, eu tenho lá títulos que vencem no dia 10, mas o banco acredita esse título para mim no dia 11. Por quê? Porque o banco processa todo o recebimento no dia 10 e acredita na minha conta no dia 11. Se você for ver lá no seu extrato de cobrança, a liquidação está como dia 10, mas o crédito na sua conta está como dia 11. Então, e essa conciliação, ela vai evitar com que você esqueça de baixar um cliente. Então, sei lá, tem empresas, por exemplo, que a área de compras é um setor e a área de financeira é outra. O sistema faz a conexão, gera informação para as duas áreas. Então, se o financeiro não se certificar de que todos os clientes que entraram ontem realmente estão quitados, pode ser que compras vá lá, tente comprar um produto, dê como inadimplente e o cliente já pagou. Tente vender um produto, aliás, tenta vender um produto para o cliente até já pagou. Então, para evitar esse tipo de transtorno, a gente coloca na rotina a conciliação diária. Outra situação que a gente vê bastante acontecer, e agora não tanto, porque o Pix ele veio para deixar essa situação mais prática, mas é o TED, né? O TED, se você tem ou o DOC, se você coloca lá uma informação de agência, de CPF, de conta divergente, ele não dá erro para você na hora que você está inserindo. Ele dá erro após o processamento da meia-noite. Então, às vezes, você manda uma TED lá, quando vê no dia seguinte, a TED voltou e o fornecedor não foi pago. Então, você só vai saber se você conferiu o que aconteceu no dia seguinte. Além de estar suscetível a fraudes internas, né? Então, quanto mais bagunçado o financeiro está, mais fácil fica para ter desvios, para ter roubos, para ter confusão, para ter qualquer coisa. Então, quanto mais você tiver o financeiro redondo, o financeiro batendo, mais difícil é você ter qualquer situação aí que você não consiga acompanhar. Como que funciona, então, esse passo a passo da conciliação? Então, a conferência das contas, então as contas são banco e caixa, ou seja, o seu caixa, dinheiro também tem que ser validado, também tem que ser lançado a despesa. Ah, Mônica, mas eu gastei R$10 na padaria. Não interessa, tem que lançar R$10 na padaria. Porque toda despesa ela precisa ser mapeada. Do controle interno. Então, quando bater, o controle interno pode ser sistema, pode ser um Excel, pode ser um caderno, mas tem que bater todo o lançamento. Então, a conciliação, ela não importa onde ela vai ser feita, mas ela precisa ser feita.
Qual que é a rotina? Como que eu faço para lançar essas movimentações diariamente? Então, a gente começa com a primeira atividade da rotina financeira, imprimir ou acessar o extrato bancário. Então, hoje a gente quase não imprime mais extrato, né? Mas a gente consegue ou gerar um PDF ou gerar um Excel. Então, a gente entra lá no banco, gera um Excel, gera um PDF, às vezes a gente consegue importar esse extrato em OFX para dentro do próprio sistema. Então, a gente tem vários sistemas hoje que eu consigo importar o extrato e dentro do sistema fazer a conciliação. Então, essa conciliação ela é feita como? Eu tenho lá um depara, né? Entrou no banco 20 mil, eu tenho um fornecedor de 20 mil, eu vou lá, um cliente de 20 mil, eu vou lá e abato as duas contas e linko uma com a outra. Dá baixa no cliente que pagou, então vou dar baixa no contas a receber, seja ele automático por retorno bancário, ou seja ele manual, indo lá dando a baixa, dizendo em que banco entrou. Conferir se o valor do crédito do cartão está correto com a previsão. Então, gente, isso é um gap gigante que a gente tem nas empresas. As empresas de cartão de crédito têm muita diferença de crédito. Então, assim, é muito, muito importante vocês conferirem, se não todo dia, toda semana, uma vez por mês, o valor que vocês estão recebendo de crédito e o valor que vocês teriam para receber. O que acontece? Principalmente quem vende pela internet, quem compra pela internet as coisas, tem o tal do chargeback. O que é o chargeback? Eu, Mônica, fui numa empresa de, sei lá, fui comprar uma coisa na internet, uma cadeira, vamos dizer assim. Fui na internet comprar uma cadeira, e aí a cadeira, ao invés de vir lá com o nome Magazine Luiza, venho com o nome de, sei lá, RJ Empreendimentos, sei lá, RJ Móveis, não sei o quê. Quando eu olho a fatura do meu cartão, o que é isso aqui? Eu não lembro que isso daí foi a cadeira da Magalu. Aí, o que eu faço? Eu entro lá e digo que não fui eu, porque o que mais acontece hoje é ter fraude em cartão de crédito, né? E aí eu entro lá e digo que não fui eu. O que o cartão faz? Ele não vem me perguntar para a empresa, lá para a Magalu, a Mônica comprou ou não comprou. Não, ele vai lá e dá um chargeback, ele estorna aquela receita, ele diz, o cliente não concorda com esse pagamento. Se eu não contesto que esse pagamento tem veracidade e confirmo lá com eles e vou atrás desse lançamento, eu simplesmente não recebo esse valor. O crédito que entra na minha conta é menor. Então, tem que ter muito, muito cuidado com esse chargeback, com esses valores que entram, porque tem grandes diferenças em preço de cartão. Tinha uma cliente minha de um salão de beleza. Ela trocou da Stone para o Safra, né? Ela falou, Mônica, o pessoal do Safra esteve aqui, me deu uma condição diferente, e aí eu vou fechar com eles. Já troquei as maquininhas e tal. E aí eu acompanho o fechamento do financeiro dela. E o financeiro dela, todo mês, tipo, a venda que ela tinha com a Stone, ela pagava, sei lá, uns 2 mil de taxa de cartão. E do nada começou a vir 4 mil. Um mês, 4 mil. Eu falei, você já viu a taxa de cartão? Não, vi, Mônica. É que tá migrando para... Eu falei, mas essa taxa tá alta. Ela falou, não. Mas eu acho que é por conta da mudança, teve o desconto da maquininha no primeiro mês e tudo mais. Eu falei, tá bem, tudo bem. Aí, segundo mês de novo, 4.900. Falei, não, tem alguma coisa de errado aqui. Eu falei, tira o extrato do Safra e verifica o que é essas taxas. E aí, o Safra tinha feito uma taxa para ela e estava debitando outra. Então, ou seja, eles tinham feito lá, sei lá, 1,5% e estavam debitando 2,5%. Então, ou seja, ela mudou a maquininha de uma operadora para outra, achando que ela ia ter um ganho, e ela teve um prejuízo aí de quase 4 mil reais. E aí o Safra não dá retorno, enfim, né? Então, como é importante olhar e conferir esses valores, como é importante analisar se realmente esses débitos que estão tendo são coerentes com a operação. Porque daqui a pouco não é nada, mas 4 mil faz uma diferença no bolso, né? Conferir se todos os pagamentos saíram da conta, então essa é uma coisa bem importante, às vezes, principalmente quando a gente tem um financeiro que faz agendamento e o empresário que autoriza. Então, às vezes, você vai lá, faz o agendamento e o empresário esquece de autorizar. Então, assim, você fica sabendo tudo que realmente efetivou.
Conferir se o saldo dos bancos batem com os saldos do sistema, então essa é uma coisa bem importante também. Bater saldo, que a gente chama, né? A conciliação, ela só é válida quando a gente bate saldo. O que é o bater saldo? Eu comecei o meu mês com R$100 na minha conta. Aí entrou R$100, saiu R$100, quanto que eu tô? Tem que estar R$100. Se não está R$100, tem algum lançamento de entrada faltando ou saída faltando. Então, esse bater saldo ele é muito importante para se confirmar que a conciliação foi feita da forma correta. Mônica, o que eu faço se eu chegar no meu financeiro e a gente tiver divergência? Como é que o meu financeiro faz se a minha TED voltou? Não, ele não pode simplesmente ser passivo, identificar que uma TED voltou e não fazer nada, né? Não, ele tem que entrar em contato com o fornecedor, ele tem que ver o que estava errado na conta, ele tem que ir lá no meu financeiro, o pagamento que estava com data de ontem, ele tem que colocar com data de hoje ou data de amanhã. Então, tem várias ações que ele precisa fazer para regular o meu processo. Porque se eu deixar um título vencido com data de ontem até eu fazer o pagamento, eu nunca vou conseguir fechar meu caixa de ontem. Porque minha conciliação de ontem sempre vai ficar pendente um pagamento que não foi feito. Então, a gente sempre altera o vencimento desse título para que ele consiga ficar aí numa nova data de programação. Se o boleto do cliente não entrou, o que o meu financeiro faz? Ou você passa para a área de cobrança, se a empresa tem uma área de cobrança, ou você precisa ligar para o cliente. Quem que liga para o cliente? Eu que ligo para o cliente como financeiro, eu passo para a cobrança, eu aviso o diretor, eu aviso o comercial. O que eu faço se o meu cliente não entrou? Porque o que eu enxergo bastante assim nas empresas que são mais imaturas em questão de gestão? O cliente não pagou e está tudo bem. Ah, não entrou. Tá, mas o que você fez? Não liguei, estou esperando ele pagar. Gente, se a gente não cobrar o cliente não vai pagar. Principalmente nesse momento da economia que a gente está, em que os empresários estão com caixa cada vez mais apertado. Então, tem que ser uma prática do financeiro, logo que ele recebe a informação de que aquilo não aconteceu, tomar um plano de ação para que aconteça. Então, eu vou passar para a pessoa interessada ou eu vou resolver. Se o valor do cartão foi diferente do cartão do que eu tinha para receber, o que eu preciso fazer? Eu preciso acessar o extrato do cartão de crédito, entender o que aconteceu, se foi o cliente que cancelou, se foi a empresa de cartão de crédito que cobrou taxa errada. Eu tenho que ter uma ação sobre esse erro. Eu não posso ser passivo. Daqui a pouco você chega para o seu financeiro e diz assim, o que aconteceu que não entrou, foi depositado errado. O que você fez? Nada, o que eu vou fazer? Não, gente, o que eu vou fazer? Tem que ir atrás, tem que ver o que está acontecendo. Então, o financeiro ele tem que sempre ser proativo na informação que chega para ele. Se o banco debitou tarifa e não estavam previstas, tem que lançar. Então, eu não tinha previsto que o banco ia cobrar uma taxa de renovação de crédito lá. Mas entrou, então você vai lá e lança na sua despesa como uma taxa adicional daquele mês por conta do processo que você está fazendo. Fechamento da conciliação. Então, como que se dá esse fechamento? Esse fechamento, ele bate o saldo. Então, quando você bater o saldo lá e tem certeza que o seu controle interno está exatamente igual ao banco, você vai... Eu coloquei aqui imprimir ou salvar, porque hoje a gente usa muito salvar, a gente usa muito o arquivo, né? A impressão ela é cada vez menor. Então, comprovantes de pagamento é uma coisa que vocês têm que se atentar muito. Comprovantes que vocês têm que guardar mais de 1 ano, mais de 5 anos, 10 anos, vocês precisam salvar esses comprovantes. Então, seja comprovante de INSS, de FGTS, de pessoas, de recibo de pagamento de salário, pagamento de impostos. Então, todos esses recibos que você tem que ter arquivado durante de 5 a 10 anos, você precisa salvar. Porque o que acontece? Se você amanhã fechar a sua parceria com o banco, hoje eu tenho conta no Banco Bradesco, e eu não quero mais. Não foi mais atrativo, o Bradesco está ruim para mim, eu vou fechar e vou abrir no Santander. Quando você fechou a sua conta do banco, você não tem mais acesso a extrato e você não tem mais acesso a comprovante. A não ser que você faça um pedido lá pelo teleatendimento deles, solicita, eles demoram para responder. Então, o que se faz? Se cria um arquivo lá e se salva todos os comprovantes.
E aí lá dentro você vai ter certeza que você vai ter salvo esses comprovantes para o momento que você precisar. Nota fiscal é outra coisa que a gente também deixa salvo. Hoje a gente recebe muitos arquivos ali no OFX e tudo mais de compra, então sempre deixa um destino, até porque a contabilidade precisa dessas notas, então sempre deixa ali salvo o que você precisar para depois ter acesso. E os extratos bancários mensais, então isso é muito importante. Fechou o mês, agora de janeiro, por exemplo, você vai lá, imprime o extrato em PDF, ou salva em PDF, de 1 a 31 de janeiro, e coloca numa pasta lá. Se amanhã ou depois você precisar de alguma informação desse extrato, você tem acesso a ele em PDF. Até porque a contabilidade pede esse extrato. Então, já que você vai ter que reunir todos esses documentos para contabilidade, cria um padrão lá na sua empresa. Hoje a gente usa muito a nuvem, né? Então, a gente tem lá o OneDrive, o Google Drive. Então, eles têm um espaço bem considerável. Cria uma pasta lá, vai criar uma pasta 2022 agora, e aí cria por mês, janeiro, fevereiro, e todo mês, acabou o mês, eu tenho extrato, joga para lá. Salvou o comprovante de pagamento, no comprovante você coloca o tipo de despesa que você está pagando, já joga para lá. E é importante também você salvarem as movimentações de lançamento. O que é a movimentação? É o controle interno que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma planilha. E essa planilha eu salvo todos os tipos de... anoto todas as despesas que eu estou pagando. Por que é importante você ter isso? Porque lá no extrato vai ter um pagamento para a Mônica, por exemplo. Ah, estou pagando para a Mônica R$2.000. Quem é Mônica? Como é que o meu contador vai saber quem que é essa pessoa que eu estou pagando e que tipo de despesa eu classifico dentro da minha empresa? Então, se você colocar lá que você pagou a Mônica na data tal, valor tal, e é consultoria, a contabilidade rapidamente vai bater o olho e vai saber que ela vai classificar em consultoria. Então, essa movimentação também. Ah, Mônica, como que eu faço? Ou você salva lá a sua planilha, ou você imprime um PDF, aí gera um PDF dela e salva ela dentro desse mesmo local que você está salvando esses outros documentos. Então, você vai ficar com a conciliação toda em ordem, o seu financeiro vou chegar uma consultoria para fazer na sua empresa, por exemplo. Eu vou dizer, ó, deixa eu ver como é que é a sua movimentação, o seu tipo de despesa. Ó, Mônica, eu tenho aqui uma pasta que eu guardo aqui toda a movimentação. Você pode consultar aqui e aí a gente vai ter o histórico da empresa. Então, todos esses documentos que vocês vão salvar dentro do financeiro, eles também precisam ser enviados para a contabilidade. Então, daqui a pouco, ou você envia para a contabilidade ou por e-mail, ou você dá acesso a essa pasta para a contabilidade vai lá e pega os lançamentos. Então, tem várias formas de você tornar aí dinâmico esse controle de conciliação. Então, a conciliação, ela é isso, ela vai iniciar com a validação da informação. Então, o meu extrato, Mônica, mas se eu não tenho nada de conciliação, eu parto da onde para fazer isso? Do extrato. Para mim, a informação mais válida que a empresa tem é o extrato bancário. Se eu começar a fazer uma consultoria hoje em qualquer empresa, eu vou dizer para a empresa assim, ó, deixa eu ver o seu extrato bancário. Por lá eu começo a fazer a minha consultoria. O que é isso aqui que está saindo? O que é essa despesa? Ah, é matéria-prima. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é prestação de serviço. E aí a gente vai identificando o tipo de despesa que essa empresa tem. Então, o extrato é o que vai dar o norte da despesa. E depois, claro, a empresa trabalha com dinheiro, ela paga e recebe em dinheiro, então vamos fazer o dinheiro depois. Mas são todos esses documentos aí que a gente analisa para fazer uma análise da empresa. Então, a conciliação é isso, bater o saldo, salvei o comprovante, tem o extrato lá, minha conciliação está fechada. Esse é o valor que eu tenho conciliado da empresa. Mônica, ok, mas a gente fez tudo isso, mas o que eu tenho de gestão aqui? O que eu levo? Eu sei que é uma parte legal, que eu preciso ter ali, que está seguro, mas como que eu entendo aonde que eu preciso melhorar o meu negócio, aonde que foi o meu tipo de gasto, que tipo de informação eu extraio da onde isso? Aí agora a gente passa para uma segunda etapa dessa validação de dados, que é o plano de contas. O
Plano de contas, vocês já devem ter ouvido falar muito no plano de contas contábil, né? Que é o que vem lá no DRE, no balanço que a gente vê. Aqui a gente vai trabalhar com um plano de contas gerencial. Por que gerencial? Porque a gente vai usar ele de uma forma um pouquinho diferente, mas com todos os nomes que a gente usa na parte contábil. Então, para que ele serve esse plano de contas? Ele serve para organizar a estrutura dessa conciliação que a gente falou. Então, essa conciliação, ela começa a ter forma e começa a nos dar informação para a gente fazer análise e gestão. Ela alimenta o meu DRE, ela alimenta o meu fluxo de caixa e ela padroniza a leitura dos números da empresa. Então, através desse plano de contas é que realmente eu começo a fazer gestão sobre a minha empresa. Esse plano de contas, a gente tem ele em 3 níveis. Então, o primeiro nível é uma receita ou uma despesa? Então, eu já separo, né? Receita e despesa. Segundo nível, em grupos. Então, eu tenho um grupo de despesa, por exemplo, que é custo com pessoas. E eu tenho abaixo dele um nível que é salário. Então, eu posso querer saber tudo que eu gasto com pessoas e eu posso querer saber somente o que eu gasto com salários. Então, ele me permite fazer uma análise do meu financeiro para que eu possa tomar a decisão. Então, aqui eu trouxe um exemplo, depois eu vou mostrar para vocês na prática como ele funciona, mas aqui a gente consegue rapidamente entender como que eu classifico. Mônica, mas como que eu posso fazer isso? Eu tenho um sistema, faz no sistema. Eu tenho um Excel, faz no Excel. Mônica, essas contas é igual para todo mundo? Não. Cada empresa tem o seu plano de contas. Cada empresa tem uma forma de gerir a sua empresa. Então, por exemplo, receita. Então, vocês vão ver que eu tenho 1 e 2. Receita, que tipo de receita eu tenho na minha empresa? Eu posso ter receita só de produto, eu posso ter receita só de serviço, eu posso ter receita de produto e serviço. Então, eu consigo adequar e usar aqui só realmente o que eu tenho na minha empresa. Aporte de sócio. Quando você vai lá e injeta um valor na empresa, como que eu lanço? Cheque devolvido. Mônica, mas cheque devolvido em receita? Sim. Toda vez que o seu cheque é devolvido, ele é uma entrada na sua conta bancária. Então, ele entra como receita. Empréstimo. Eu fui lá e peguei um empréstimo com o banco, por exemplo. Aonde que eu lanço esse empréstimo? Mônica, mas por que você está separando assim? O que ele vai nos dizer? Ele vai dizer quanto empréstimo você pegou por mês, quanto que você somou em tantos meses, quanto que você tirou por ano. Então, todas essas linhas que a gente vai construindo aqui, você tem a opção depois de selecionar a semana, o mês, o ano, para saber o quanto que você usou para cada tipo de despesa. Então, devolução de pagamento. Às vezes você foi lá e fez uma TED, a TED voltou. Eu lanço ela em devolução de pagamento. Então, eu consigo saber o quanto que meu financeiro está fazendo de erro de pagamento, quanto que eu estou captando de empréstimo, quanto que eu aportei esse ano na empresa já. Então, essas informações, elas passam a ficar sempre disponíveis no meu financeiro. Aí aqui pode ter mais, tá? Eu posso separar, inclusive, em outras características aqui que vocês queiram incluir mais linhas. Mas eu trouxe aqui as mais comuns. Aí a gente tem, tipo, aqui poderia ir na receita adiantamento, por exemplo. Eu tenho um cliente que sempre me adianta um valor. Não é uma receita de produto porque ainda não tem nota, mas eu tenho adiantamento de cliente. Pode colocar aqui. Aí você sempre vai saber quanto de adiantamento de cliente você está recebendo. E aí nós temos as despesas. Então, a receita é bem curtinha, né? Mas a despesa, a gente tem uma fila aqui. Então, assim, o que primeiro eu considero na minha despesa? Devolução e cancelamento. Então, o que é devolução? Quando a gente considera lá um faturamento para um cliente, esse cliente vem e devolve a minha mercadoria, eu preciso dar a saída como devoluções e cancelamentos. Isso pode se tornar um indicador para a empresa. Quanto por cento dos meus clientes estão devolvendo a minha mercadoria? Será que o meu produto é ruim? O que aconteceu com a minha devolução que está aumentando? Então, esse é um indicador que a gente usa depois na análise. Imposto sobre vendas. E aqui é importante vocês entenderem que é sobre vendas.
Não é impostos tipo INSS, FGTS, isso aí são impostos de pessoas. Então, dentro dessa estrutura de financeira, a gente separa tudo que é de vendas, tudo que é de pessoas. Se eu tenho, por exemplo, o imposto sobre o lucro, não entra aqui. Isso aqui são impostos que incidem sobre emissão de nota. Então, por exemplo, eu pago COFINS. Se a minha empresa é presumido o lucro real, eu pago COFINS. Se é uma empresa do Simples, eu não pago COFINS, então não precisa ter. PIS, ICMS, Imposto sobre Serviço, IPI e Simples Nacional, que é o nosso DAS aqui, né? Então, vão ter empresas que são prestadoras de serviço que vão só ter o DAS, não vão ter nenhuma dessas outras. Mas tem empresas que pode ser que tenha PIS, COFINS e ICMS e não tenha Simples. Então, aqui vocês vão usar conforme melhor se adequa ao negócio de vocês. Custo de produto vendido. Isso daqui é o nosso CMV, né? Então, como que é calculado o nosso CMV? A gente tem duas formas de calcular custo de produto vendido. Ou é sobre o estoque, ou o sistema calcula direto sobre o custo do produto. Então, quando a gente coloca aqui compra de matéria-prima, a gente está lançando tudo que a gente está comprando de produto que eu vou usar para atividade fim. Então, por exemplo, eu vendo garrafa. Tenho aqui uma garrafa. É ela que eu vendo. Quanto que ela custa essa garrafa? Para mim essa garrafa custa R$2 e eu vendo ela 10. Então, a compra de matéria-prima é o preço que eu compro ela, o quanto que eu estou pagando o meu fornecedor. Então, aqui eu vou lançar todas as compras de fornecedor de matéria-prima. Não tem nada a ver com fornecedor de sistema, fornecedor de consultoria, não. É matéria-prima, é o que eu uso para minha venda. Custo de operação. O que é custo de produção? Aqui pode ser custo de produção ou operação, né? O que é aqui, por exemplo? É tudo que está ligado à minha atividade fim. É um custo variável, então ele só vai existir se existir venda. Esse exemplo desse plano de contas é um supermercado. Então, o supermercado tem retirada de lixo, que ele tem que pagar por conta ali dos hortifruti e tudo mais. Combustível, porque ele acaba buscando e trazendo mercadoria. Frete, porque ele paga frete para entrega. Detetização, porque eu sou obrigada a fazer detetização no meu mercado. E balança, eles têm muita manutenção de balança. Então, a gente entendeu que tudo isso era um custo da produção. Se eu estou com o meu mercado aberto, eu tenho esse custo. Se eu não estou com o mercado aberto, eu não tenho. Então, ele é um custo variável que eu vou embutir ele no custo do meu preço depois. Aí eu tenho o custo de pessoas. Então, o custo de pessoas eu tenho o quê? Salário, prolabore, adiantamento, 13º, comissão de vendedor, vale transporte. Então, eu posso listar tudo que eu gasto com pessoas dentro da minha empresa. Mônica, eu não tenho plano de saúde. Tira. Eu não tenho seguro de vida. Tira. Eu trouxe aqui tudo que pode ter de pessoas dentro da empresa. Então, aqui até faltam algumas coisas que premiação não está aqui. Por exemplo, eu quero dar prêmio para minha equipe por batimento de meta. Então, eu teria que incluir aqui um prêmio, por exemplo, né? Despesa de marketing. Então, o que eu gasto com papelaria? Cartão de visita, folder. O que eu gasto com site, internet, revista? Eu estou divulgando lá a minha empresa. O que eu gasto com marketing e publicidade, que é o tráfego lá, né? Então, eu tenho meu Instagram, meu Google, meu Facebook, e eu vou lá e injeto R$1.000 por mês, 2.000 para poder gerar leads para minha empresa. Então, eu venho aqui e lanço em tráfego. E, normalmente, a gente paga pessoas para fazerem isso, né? Então, eu tenho lá o gestor de tráfego, eu tenho o copy, eu tenho o cara que faz o design para mim. Então, essas pessoas, esse custo todo, eu coloco ele dentro de marketing. Por quê? Porque quando eu quero alavancar a minha empresa, quando eu quero aparecer mais para o mercado, eu tenho que investir em marketing. E aí é legal eu investir em marketing e saber quanto que eu estou investindo por mês, para saber se isso vai ter retorno lá na minha venda do mês seguinte. A gente tem a despesa administrativa, que pode ser também o nosso custo fixo, né? Então, aqui eu tenho advogado, tem empresas que pagam advogado fixo, eu tenho aluguel. Essa confraternização e eventos aqui, ela é quando eu faço um café gratidão, um bolo de aniversário para o meu funcionário, uma reunião de gestores. Então, toda a parte que eu incluo aí internamente, que a gente faz festa de final de ano, entra aqui,
comemoração do ano de empresa, então toda a confraternização que a gente faz dentro da empresa. Aqui eu tenho consultoria, mas a consultoria não está mais aqui, tá? A consultoria eu estou jogando ela para o investimento, então depois eu vou corrigir esse daqui. Consultoria a gente não considera mais como custo fixo, considera como investimento porque ela tem que ter um prazo de retorno. Contabilidade, impostos e taxas aqui, entra alvará, taxa da prefeitura, certificado digital, então todas aquelas taxinhas que a gente paga. Manutenção e limpeza, material de escritório, segurança, seguros, sistemas e software, telefone e internet. Então, isso aqui é todo o custo fixo da empresa. E aí nós temos despesas financeiras. Então, na despesa financeira entra a tarifa bancária, que ela é meu DOC, minha TED, tarifa de manutenção de conta. Eu tenho a taxa de cartão, que é essa taxa que a gente paga de 1 e pouco por cento para operar com cartão de crédito. Tarifa de cobrança, se eu emito boleto para o meu cliente, e juros. Então, tudo isso daqui entra na minha despesa financeira. Então, se eu quiser saber quanto que eu gasto por mês com despesa financeira, eu tenho lá um valor. Se eu quiser saber quanto que eu gasto só com juros, eu tenho esse valor. Aí eu tenho mais um imposto aqui. E esse imposto, ele é sobre o lucro, que é o nosso imposto de renda, pessoa jurídica, e a contribuição sobre o lucro líquido. Esse imposto aqui só vai ter as empresas que são do lucro real presumido. As empresas do Simples não têm. Então, só vai ter valia aqui para quem for desses dois. E aí eu tenho investimento. Então, investimento eu posso ter compra de equipamento, eu tenho reforma, estrutura, mobiliária e assim por diante. Então, o que eu faço aqui? Eu estou garantindo uma classificação de despesas para que eu consiga realmente fazer uma gestão financeira. E aí vocês vão entender aqui como que a gente faz isso na prática. Deixa eu abrir aqui. Ó, essa daqui é uma planilha que a gente usa, que ela é de gestão financeira, tá? Então, quando eu olho aqui, ó, como que eu quero que vocês enxerguem essa planilha de despesa, tá? Então, aqui nós temos um DRE montado, e esse DRE montado a gente vai analisar ele bastante na semana que vem, mas eu só quero que vocês entendam a importância que tem essa classificação de plano de contas. Então, aqui, o que acontece? Aqui, por exemplo, salário, despesa de pessoas. Eu vou anotando quanto que eu gastei com cada uma dessas despesas. E aí eu consigo comparar ao longo dos meses, se eu estou melhorando ou se eu estou piorando na minha despesa. E aí, quando a gente faz essa análise paralela aqui, a gente consegue rapidamente entender se eu estou gastando alguma coisa fora do meu padrão. Então, por isso que é tão importante a classificação do plano de contas na gestão financeira. Seja num sistema, seja no Excel, você precisa classificar para que essas despesas te deem uma visão de resultado. Por exemplo, se eu estou tendo aqui em janeiro um faturamento de 30 mil, por exemplo. Opa! E aqui no fevereiro eu estou tendo um faturamento de 40, eu rapidamente entendo que eu estou melhorando o faturamento. Como que vai ser a minha despesa? Se o meu Simples Nacional aqui é 10% e eu pago R$300 aqui, não, R$3.000. Se eu vir aqui pagar R$1.000, eu sei que alguma coisa está acontecendo aqui. Como pode eu ter um faturamento de 30 mil e pagar 3 e ter um faturamento de 40 e pagar 1? Se o meu imposto é tabelado e tem uma alíquota a ser cumprida. Então, quando a gente começa a fazer gestão, quando a gente começa a olhar as despesas da empresa, a gente rapidamente consegue identificar o que está errado. Ou eu vou lá no meu fiscal e vou dizer, tem coisa errada aqui, o que você não emitiu de nota? Aí você, às vezes, chega para o... A gente brinca, né? A gente trabalha em muitas empresas e aí a gente chega no fiscal e diz, tem problema no faturamento do mês passado. Não, não tem. Tem. O que aconteceu? Não foi emitido todas as notas, a alíquota mudou, o que aconteceu? Não, nada, então verifica, porque tem erro. Aí eles vão lá e pegam o relatório, é verdade, a gente não conseguiu. Semana passada eu estava num cliente e o faturamento de dezembro aconteceu mais ou menos isso.
E eu falei, o que que aconteceu? E eles, nada. Eu falei, não, nada não pode, tem que ter tido algum erro aqui. Aí eles foram lá e descobriram que a menina que emite nota não emitiu nota depois de 20 de dezembro porque estava de férias coletivas. Aí o que que aconteceu? Esse valor que era para ele ter pago aqui, jogou para o mês seguinte, para o mês de janeiro. Por quê? Porque aí faturou em janeiro, o mês de janeiro e mais as notas de dezembro. Então, olha como é importante olhar o financeiro dessa forma, né? Ele traz muito mais clareza, muito mais visibilidade aí para a informação. Mas eu queria só dar um spoiler aqui, porque semana que vem a gente vai entrar muito nesse conceito de análise, de como classifica, de como olha. Mas eu queria que vocês só tivessem essa visão para a gente conseguir enxergar isso de uma forma prática, né? Porque às vezes eu mostro aqui na apresentação e vocês não têm ideia de como funciona depois, mas aí eu quis dar só esse spoiler aí. Então, qual que é a importância dessa organização na gestão financeira? Então, ter o controle do financeiro sem fazer o financeiro. Então, eu não preciso estar todo dia dentro do meu financeiro para saber que o meu financeiro está conciliado, está certo, está errado. Se fechou a conciliação, se eu olhei aqui a minha despesa, o meu DRE, e ele trouxe o resultado esperado, está tudo certo. Se eu começo a ter indícios de que o meu número não está batendo, eu vou lá para o financeiro e pergunto, o que aconteceu aqui? O que a gente pagou fora da data? O que está acontecendo? O que você não recebeu? Então, eu controlo o financeiro sem fazer o financeiro. Saber que os dados lançados refletem a realidade da empresa, então ter uma segurança de que realmente isso que está acontecendo é o que é a minha empresa de fato. Agilidade na tomada de decisão, porque se eu sei a despesa da minha empresa, se eu sei o resultado dela, rapidamente eu sei se eu posso tomar uma decisão de comprar uma mercadoria a mais, se eu posso tomar uma decisão de contratar outro fornecedor, enfim, e identificar os gargalos, né? Então, vocês vão entender muito na semana que vem como que a gente identifica os gargalos. Nas empresas, no financeiro das empresas, todos eles têm torneirinhas, que a gente brinca, né? E se a gente não vai lá e não fecha essas torneirinhas, elas pingam. E uma pingando aqui, outra pingando ali, o lucro está indo embora. Então, como que eu consigo regular para que o lucro fique dentro do que eu preciso? Controle de custo variável, o quanto que eu estou precificando certo o meu produto. Será que o meu produto que eu estou vendendo e coloco lá um markup de 100% em cima, é o suficiente um markup de 100% para a estrutura de negócio que eu tenho? Uma estrutura de empresa, uma loja que hoje eu vendo a mesma roupa, sei lá, eu compro de uma distribuidora ou, sei lá, compro do Brás, digamos assim, e eu vendo essa loja, essa roupa na Avenida Paulista e eu vendo na periferia, o custo por trás dela que eu tenho é muito diferente. Então, pode ser a mesma roupa, eu posso vendê-la para o mesmo valor, mas com certeza o custo que o empresário tem na Avenida Paulista ele é totalmente diferente do custo que o empresário tem lá na periferia. Então, assim, é o mesmo modelo de negócio, é o mesmo produto, porém o custo agregado que está por trás é diferente. Então, isso é uma informação que o empresário tem que ter muito claro na hora que ele for precificar. Às vezes a gente enxerga o empresário dizendo assim, mas eu estou vendendo igual o meu concorrente. Mas o concorrente dele é uma empresa do Simples, é uma empresa que está tudo certo, que não gasta com financiamento, que não gasta com nada. E a empresa dele é uma empresa do lucro presumido, que tem que pagar imposto, tem uma carga tributária alta. Então, não dá para se comparar ao concorrente. Tem que, sim, na hora de fazer uma formação de preço, comparar para você ter, como que a gente diz, concorrência, né? Para você ser concorrente com o mercado, mas você tem que olhar para dentro de casa. Como que estão os seus custos? Como que está a sua equipe? Como que está a sua estrutura de empresa? E aí, sim, você precificar de acordo com o seu porte de negócio, porque ele pode ser diferente do seu concorrente. Show?